A Igreja Comunidade Cristã Boa Terra nasceu de um chamado, uma herança deixada de pai para filho nesta cidade. O pastor Eli Mendes, nosso líder espiritual, juntamente com sua esposa, recebeu o chamado de forma clara quando Deus falou diretamente a seu coração. Ele compreendeu desde aquele momento que os propósitos de Deus em nossas vidas são imutáveis e infalíveis. Independentemente das circunstâncias ou do tempo, a vontade de Deus se manifestará e se cumprirá em nós. Nosso pastor acredita firmemente que todos nós, como filhos de Deus, temos a responsabilidade de deixar um legado aqui na terra. Um legado que ressoe através das gerações e glorifique o nome do Senhor. O legado que ele escolheu deixar é um testemunho de fé e obediência, a fundação de uma igreja viva nesta cidade. Uma igreja que se tornaria um farol de esperança, amor e transformação para todos que cruzassem seu caminho. Com determinação e um coração cheio de fé, ele plantou a Igreja Boa Terra, não apenas como um edifício físico, mas como uma comunidade de crentes, unidos pelo amor de Cristo. Esse ato de plantar uma igreja foi e continua sendo um ato de confiança na providência divina, uma prova de que quando seguimos os planos de Deus, Ele faz grandes coisas através de nós. Ao longo dos últimos 10 anos, temos visto a mão de Deus mover poderosamente em nosso meio. Testemunhamos vidas sendo transformadas, famílias sendo restauradas e uma comunidade se fortalecendo na fé. Cada passo dessa jornada é uma celebração do chamado que o pastor Eli atendeu e um lembrete de que, com Deus, todas as coisas são possíveis. Esse documentário é uma homenagem a essa jornada de fé, um tributo ao legado do pastor e uma celebração de tudo que Deus tem feito e continuará fazendo através da igreja. Que essa história inspire todos nós a viver de acordo com o chamado de Deus em nossas vidas, sabendo que, quando plantamos com fé, colhemos frutos eternos. Eu sou o pastor Eli Mendes, tenho 45 anos de idade, sou casado com a missionária Rose, sou pai de 2 filhos, sou filho do pastor José Lourenço do Nascimento, que pastoreou quase 30 anos pela Assembleia de Deus Bela Vista. E eu tenho a certeza que desde criança, eu fui escolhido para um chamado ministerial. Eu vim entender o meu chamado ministerialmente para pastorear após os 30 anos de idade, mas aos 16 eu recebi uma promessa, que Deus usou um dos seus profetas aqui na terra e falou comigo. Ele, através de uma visão, de uma revelação, ele entregou uma profecia que um dia eu iria pastorear uma igreja. Mas desde criança, desde o ventre da minha mãe, eu creio que eu fui um escolhido para esta obra. E eu nasci na fé e sempre permaneci nos caminhos do Senhor, ajudando a obra de Deus, louvando. Até então eu não estava ainda preparado para o ministério da pregação, mas o Senhor foi me preparando para isso, eu fui me dedicando. E quando chegou no momento exato, eu comecei a minha carreira ministerial pastoreando uma igreja. O momento exato que eu entendi que eu deveria iniciar uma comunidade para trabalhar para o reino de Deus foi quando Deus falou comigo através da parábola do semeador. Eu meditando em Lucas capítulo 8 e quando eu cheguei no versículo 11, está lá escrito: a explicação da parábola é: a semente é a palavra de Deus. Essa leitura me influenciou na criação da igreja porque foi lendo ela que Deus falou ao meu coração para que eu desse um nome à denominação. Hoje, a comunidade cristã Boa Terra se chama Boa Terra por causa da parábola do semeador. E a semente caiu em boa terra. Todos que recebem a palavra de Deus que é ministrada na nossa igreja e cumprem e praticam, são considerados uma boa terra, porque a parábola explica que as sementes caíram em solos diferentes. Uma caiu entre os espinhos, outra caiu entre os pedregais e outra caiu pelo caminho, mas uma caiu em boa terra. Então acredito que todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, recebem e praticam, é uma boa terra
e caindo em boa terra ela vai gerar frutos. É o caso do nosso irmão João da Bela. Ele foi uma das primeiras pessoas que recebeu essa semente, que é a palavra de Deus, que foi plantada no seu coração e até hoje continua gerando frutos na vida dele. O pastor Eli Mendes eu conheci, eu já estava procurando Jesus e procurei um templo. E nesse templo eu conheci o pastor Eli Mendes, foi muito agradável, graças a Deus. Aprendi muito e aprendo até hoje com ele. A primeira reunião da comunidade cristã Boa Terra foi na minha residência. Quando aquela reunião começou, foi muito agradável. A gente via muito brilho nos olhos das pessoas, a gente via que realmente o povo queria que aquela igreja nascesse, como até hoje ela está crescendo. E graças a Deus, achei muito agradável aquela reunião, muito boa mesmo. Os desafios eram muitos. A gente tinha, primeiro porque quando você começa do zero, tem muitas dificuldades. A gente precisava alugar um templo, pagar o aluguel, a gente precisava de equipamentos de som, precisava de cadeiras, precisávamos de um ambiente para congregar o povo. E até então nós não tínhamos, mas Deus foi preparando tudo. Nós recebemos doações, recebemos ofertas, Deus estava no negócio, Deus estava com a gente, começamos a orar para que nós pudéssemos vencer esses desafios, porque o nosso adversário não queria que essa obra ela nascesse. Desde aquela primeira reunião até hoje, a nossa expectativa dos planos que nós fizemos realmente foi um plano de Deus, porque até hoje a comunidade cristã Boa Terra está crescendo em amor, em irmãos. Estamos já com 10 anos já de comunidade cristã Boa Terra. Graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. E a semente é a palavra e a boa terra somos nós. Irmão João, eu estava meditando na parábola do semeador. Eu entendi que a parábola do semeador, ela nos dá uma lição. Nós temos que plantar uma semente e aquela semente tem que cair em boa terra para poder germinar. É verdade. Eu acredito que o Senhor foi o escolhido de Deus para ser um fruto dessa obra. Eu me lembro que naquela reunião a gente tinha uma grande expectativa de crescimento. Eu acredito que hoje nós podemos ver que o Senhor, essa semente, ela foi plantada e ela germinou. Eu lembro, irmão João, que naquela primeira reunião na sua casa, o Espírito Santo de Deus se fez presente para confirmar. Nós tínhamos ali metas, nós tínhamos ali planos, nós tínhamos uma certeza de que iria dar certo. E o sentimento ali, eu sei que o senhor lembra bem, era um clima assim de comunhão, de harmonia entre os irmãos, de felicidade. Nós estávamos felizes com o nascimento da Igreja Comunidade Cristã Boa Terra. O que marcou na minha vida, que nós fomos as 2 primeiras pessoas a ver o plano da Comunidade Cristã Boa Terra. Vocês chegaram na minha casa e mostraram aquele papel, já a planta feita do nome. Sim. Isso ali foi muito agradável e eu vi que realmente isso ali era de Deus. E para nós essa é uma alegria imensa. Eu não poderia escolher outra pessoa, irmão João, para fazer esse documentário, a não ser o senhor, para começar com o senhor. Eu fico grato, muito agradecido. Basta ver que realmente a semente que foi plantada naquela primeira reunião, hoje estamos aí, né? Cada fruto melhor do que o outro, que a terra é boa. Eu queria que nascesse uma igreja em Paraipaba, mas uma igreja que estivesse dentro do propósito de Deus. O legado que eu quero deixar é de uma igreja fiel à palavra de Deus, de uma igreja santa, pura, imaculada. Não estou aqui falando de um templo de congregar, estou falando de pessoas, de igreja. E esse é o legado que eu quero deixar, de uma igreja que está sendo preparada para ir morar no céu.
obediente e fiel à palavra de Deus. E daqui a 10 anos eu quero ver uma igreja mais forte, maior em qualidade e em quantidade, para a glória de Deus. Pode-se perceber que o que estava prestes a acontecer era um desafio muito grande, e o pastor Eli Mendes viu a necessidade de pedir a Deus uma confirmação para seguir adiante com essa obra. Foi então que em um dia o pastor Barreira, um antigo amigo do pastor Eli e ex-pastor da Igreja de Cristo em Paraipaba, que na época estava pastoreando a Igreja de Cristo em Limoeiro do Norte, apareceu na residência do pastor Eli, juntamente com a irmã Daiane e o irmão Ed da Igreja de Cristo em Paraipaba. O pastor Barreira relatou que na madrugada daquele dia, ele teve uma revelação da parte de Deus e que o Senhor ordenou ele a ir ao encontro do pastor Eli, pois ele deveria levar 2 vidros de óleo da unção. Um era para derramar sobre a sua cabeça e o outro era para ele ungir os enfermos, confirmando assim a obra ministerial e o chamado do pastor Eli Mendes. Eu sou a Magda Daiane, esposa do Ednísio. Olá, eu sou o Ednísio, esposo da Magda Daiane. Conheci o pastor Eli há bastante tempo, antes da trajetória dele pastoral, antes do ministério dele. Nós já tínhamos uma amizade, um vínculo, conforme a palavra do Senhor diz, amigos mais chegados que irmãos. Uma longa convivência, longa história, congregamos juntos na mesma denominação. E aí, com o passar do tempo, o pastor Eli foi para uma outra denominação, mas a nossa amizade em Cristo Jesus permaneceu, o nosso vínculo permaneceu, as orações uns pelos outros permaneceu. Já o meu conhecimento com o pastor Eli se tornou a partir do ano de 2014, foi o ano que eu cheguei em Paraipaba, sou natural de Limoeiro do Norte. Foi assim, algo bem aconchegante, algo assim, creio que de Deus. Eu ainda era criança, e quando a gente congregava, meu irmão aceitou Jesus na mesma igreja que o pastor Eli congregava, e aí surgiu de fato um amor, não só pelo pastor Eli como pela irmã Rose. A gente acompanhou muita coisa do início do casamento deles, nascimento do Caleb, mudanças e mais mudanças. Então nós temos de fato grandes histórias, testemunhos. Acompanhamos muita coisa da vida ministerial do pastor Eli antes dele se tornar um pastor. O Eli como servo, como ministro, que gostava de louvar, que gostava de tocar, que gostava de pregar e que era nítido que já existia um chamado na vida dele para o pastorado. Eu lembro que no período, estávamos em campanha pela vida do Estevinho. Aí eu tive de subir até o monte, uma das vezes eu subi com ele nos braços, que a gente revezava e a gente subia ali o monte na oração. E nesse período foi o qual o pastor ele estava buscando não abrir mais uma denominação, mas ele estava buscando uma confirmação de Deus para a vida dele, algo ministerial assim da parte do Senhor. E foi incrível a forma como o Senhor respondeu. Nós nem sabíamos, que faríamos parte dessa resposta, mas nós somos canal, a gente meio que fez uma ponte, entre essa resposta do Senhor para a vida do pastor Eli. Eu lembro que o pastor Francisco Barreira, ele ligou para mim algumas vezes e perguntou como estava Paraipaba, e ele já sabia que estava acontecendo alguma coisa na vida e no ministério do pastor Eli. E ele perguntou, e eu falei algumas coisas, que estava tudo bem, e ele perguntou se estava acontecendo alguma coisa com o pastor Eli, porque ele já tinha ouvido falar. Eu disse, tá, pastor, ele estava em um determinado ministério, e aí agora ele saiu, mas está em oração, aguardando o que o Senhor quer dele. E ele disse que tinha uma resposta. Ele tinha uma resposta. Aí eu fiquei sem entender, eu disse, mas como a resposta? Ele disse, o Senhor tem me mandado ir a Paraipaba com a resposta para o pastor Eli.
mas eu chegar a me emocionar da forma como Deus trabalha, como Deus contempla cada coração, a intenção, e o plano do Senhor ele sempre vai se concretizar independente de pensamentos, independente de falas, de comentários, de se alguém concorda ou discorda, o Senhor age conforme a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. E conforme o Senhor ordenou, né, o pastor Barreira disse que o Senhor estava o incomodando para vir até Paraipaba, porque ele tinha uma missão. E ele não disse qual era essa missão. E aí ele ficou em contato comigo e com o Ed, ele disse, eu vou a Paraipaba, eu não sei aonde é a casa do Eli, mas eu quero ir lá. E aí assim ele fez, ele veio um certo dia, realmente eu me admirei, porque ele morava em Limoeiro do Norte, e quando chegou aqui ele não quis muita conversa, ele veio num único intuito. Ele disse, vamos lá na casa do pastor Eli. E aí a gente foi, né? Foi eu, o Ed e o pastor Barreira direcionados. Eu não sabia o que ele ia fazer lá, mas ele já veio sabendo o que Deus estava mandando ele fazer. O pastor Barreira é bem interessante porque ele não é muito assim de viajar. Eu lembro que no tempo que eu estou na Paraipaba, creio que 2 vezes ele veio aqui. Uma foi essa vez, né? E ele veio direcionado por um sonho, né? Assim como Deus envia Samuel para ungir o rei Davi, assim o pastor Barreira veio. Ele teve um sonho, né? Com um versículo e o número era 27. Eu ainda lembro, a cor da casa ele não lembrava muito, mas quando a gente fomos caminhando, né? Entramos em direção à casa, e quando ele viu a casa, ele disse, a casa é essa aqui. Então foi uma confirmação assim bem forte, né? Porque não foi só o versículo bíblico, mas o versículo bíblico encaixava com o número da casa. Então, assim, foi confirmação para a vida do pastor Eli. Foi edificante para as nossas vidas saber que Deus, ele responde orações, né? Quando nós estamos buscando algo importante no Senhor, Ele nos responde, Ele envia os teus servos. Então, assim, não foi só mais um ministério, mas um ministério chamado, criado por Deus, nascido do coração de Deus, confirmado e com a unção do Espírito Santo. É algo, projeto, nascido e criado do coração de Deus. E quando a gente chegou, quem nos recebeu foi a irmã Rose. E aí a gente perguntou pelo pastor Eli, na verdade não era o pastor, perguntamos pelo irmão Eli. E a irmã Rose disse, o Eli saiu. E aí o pastor Barreira não saiu de lá e não demorou muito também. E o irmão Eli chegou. E quando o irmão Eli chegou, ele disse, eu vim orar por você. E aí eu lembro que foi um momento assim de Deus. Deus, ele estava presente naquela ocasião porque foi ele mesmo quem preparou. Naquela ocasião, não resta dúvidas de que a presença de Deus era real naquele lugar. E o sentimento realmente era de alegria extrema. Uma extrema alegria porque nós, principalmente, estávamos aqui a par do que estava acontecendo com o irmão Eli. O irmão Eli, na época apenas o irmão Eli. E ele estava em oração, nós sabíamos que ele estava em oração, inclusive nós também estávamos orando na mesma causa, pedindo ao Senhor que desse direcionamento ao servo do Senhor, como eu falei antes. E aí, saber disso e ver o que Deus fez foi assim extraordinário. Extraordinário saber que o Senhor trouxe alguém que não estava a par do que estava acontecendo, que estava totalmente distante, não era ninguém aqui da cidade, que alguém pudesse dizer, ele já sabe de tudo, está falando dele mesmo. O Senhor escolheu alguém lá de longe e trouxe unicamente com esse propósito. E a unção do Senhor foi notória naquele lugar. Foi uma confirmação tremenda e sentimos a presença do Espírito Santo ali. Não foi uma escolha do Eli ser pastor, mas como o Ed falou, foi o próprio Senhor quem o escolheu, quem o capacitou e enviou um servo de Deus de Limoeiro do Norte a Paraipaba para ungir o servo do Senhor, somente para entregar aquilo que o Senhor falou. Né? Eu, conhecendo o pastor Barreira, tenho certeza que ele não viria se o Senhor não tivesse mandado. E ele veio trazendo óleo para ungir o servo do Senhor. Certo que a unção ele já tinha, ele tem. Né? E esse ministério é um ministério aprovado por Deus, nós não temos dúvida, porque aonde o Senhor está, existe prosperidade, existe crescimento. Eu não estou falando de prosperidade de forma material, eu estou falando de prosperidade de crescimento espiritual, de frutos, de dar frutos, de
de trabalhar com o intuito do crescimento do reino. Assim, a presença de Deus era qualquer um que chegasse naquele momento poderia sentir, né? Vejo que nenhum homem, ninguém consegue parar os projetos de Deus, né, na vida de uma pessoa. Que aquele que Deus escolhe, né, ele levanta. Eu lembro que o pastor ele disse assim: eu estava esperando a resposta de Deus. Eu só não sabia que seria tão rápido. E a confirmação do pastorado, porque isso gerava dúvidas até em relação a outros ministérios que diziam para mim que eu não era pastor. E aí eu fiquei pedindo a Deus: Senhor, se tu vai cumprir uma promessa, uma profecia na minha vida, eu preciso de uma confirmação para o meu pastorado. E é tanto que o pastor Barreira, ele leu uma passagem bíblica naquele dia, antes de orar. Ele ali profetizou que a igreja ela iria ter um crescimento, ia chegar a um número de 1000 membros. E eu estou agarrado nessa promessa, né? Se Deus falou, Ele cumpre com sua palavra. Eu me coloco como servo do Senhor e que Ele me ungiu para esse ministério, eu não tenho dúvidas. Essa unção que o pastor Barreira me ungiu naquele dia, eu vi que era diretamente de Deus, era Deus usando ele na minha vida, para confirmar a obra ministerial. E esse é o chamado desse servo do Senhor. O pastorado certamente foi e é um chamado confirmado pelo próprio Senhor na vida do pastor Eli. E nós somos testemunha desse feito do Senhor, né? E nós temos visto grandes coisas acontecerem, vidas sendo salvas, pessoas daqui da nossa cidade, que eu, né, que moro aqui desde sempre, eu nunca pensei que fosse ver aquela pessoa servindo ao Senhor. E hoje eu vejo essa pessoa na comunidade cristã, Boa Terra, servindo ao Senhor sob o pastorado do pastor Eli. Eu quero dizer que eu sou muito feliz em conhecer, né, o irmão Eli. Eu sempre gosto de citar irmão porque a gente tem um vínculo bem mais forte do que ministerial. Sim, nós somos irmãos, nós somos amigos. Sim. Essa família é uma família amiga na qual a gente ama o Estevão, né, o Estevinho, né, a gente ama o Estevinho, a gente ama o Caleb, a gente ama o pastor Eli, a gente ama a irmã Rose. E eu sou muito feliz em fazer parte dessa história. Quero dizer que eu sou da Igreja de Cristo, congrego lá, tenho o meu pastor, mas eu também sou Boa Terra. Eu também sou Boa Terra, nós somos um, isso é a unidade da Igreja do Senhor, e um dia não vai haver nenhuma dessas placas e nós vamos continuar adorando a Deus, a qual nos chamou. A gente chora e se alegra. É desse jeito. O primeiro culto foi realizado no dia 7 de setembro de 2014, na residência do irmão Deide, que cedeu espaço para nos reunirmos. Estiveram presentes aproximadamente 30 pessoas. Logo de cara foi percebido que seria necessário alugar um espaço para que fossem realizadas as celebrações. Meu nome é José Ribamar dos Santos Filho, sou conhecido por Deide, né? Nessa época ele não era pastor, né, ainda, né? Ele tinha só o chamado e já fazia papel de pastor. E aí eu ia nos cultos, ia visitar as igrejas, visitei muita igreja, e aí eu conheci o Eli, mas onde eu via muito ele mesmo durante o dia era na loja que trabalhava de gerente, eu acho, ali na Maria Moreira, na Rosinha Móveis, não era por ali, entendeu? Mas ele sempre foi o cara mesmo de testemunho, entendeu? Eu brinco com todo mundo, mas com ele eu brincava mais com medo de levar um carão, sabe assim, sabe? Conheci o Eli, né, e aí perguntou se podia fazer um culto aqui em casa, e eu disse na hora, por que não, entendeu? Mas não levei a sério, né, só disse que você poderia fazer um culto aqui em casa com algumas pessoas, né. Aí era época de política, e aí quando eu cheguei à tarde tinha um paredão, né, um som grande, aí o vereador já trouxe o som pra cá, mas até então eu não sabia que era o culto do Eli, eu pensei que era coisa de política, né. Aí quando eu fui mais tardarzinho um pouco, a gente, não, quem trouxe o som foi o Eli pra cá, então, o culto, né. A gente se arrumou, nossa família se arrumou, mas esperamos aí as pessoas chegarem pro culto. E houve o primeiro culto aqui em casa, né? A data foi dia 7 de setembro, uma data até difícil de gravar, né? 7 de setembro.
E aí depois de lá pra cá, tá tendo culto direto agora. Uma das coisas que eu gosto muito é que quando tem culto em casa, tem que ter merenda, tem que ter lanche, tem que ter alguma coisa para comer. Culto seco, para mim, fica um culto incompleto. E eu lembro bem que teve um lanche muito bom aqui, né? E os irmãos comeram, repetiram, acharam graça. E teve aquela brincadeira toda depois do culto e tudo. Quando a igreja está sadia, sempre depois do culto tem aquela... A gente fica não querendo ir embora, né? Quando a igreja está doente, acabou o culto, a igreja mola para casa, né? Então a gente ficou aqui até tarde, né? Fazendo planos, né? Para outro culto, né? E ali a gente fechou ali um grupo de pessoas, gerou a comunidade, né? Existe até hoje essa comunidade, entendeu? O Eli tem uma mensagem, uma palavra muito boa, né? É Deus quem usa, né? Ali com certeza foi Deus purinho naquela noite ali, entendeu? Tanto é que a gente quis mais. Não foi nada mais do que a pura adoração mesmo. E buscar o melhor no nosso espírito, né? E para a comunidade, sempre focando na comunidade, né? Que é uma coisa que eu vejo muito, né? Que a comunidade precisa da igreja para servir a comunidade. O pastor Eli, então, foi à procura desse espaço, onde seria o novo templo da igreja. Foi então que ele encontrou um ponto comercial na rua José de Souza Pinto, no centro da cidade, em frente ao antigo e conhecido Paradise Club, onde o proprietário se chamava Joaci, e depois de uma conversa, fechou o contrato de 1 ano de locação. Assim, com essa grande novidade, o pastor Eli convoca toda a comunidade, até então, a fazer uma grande festa de consagração do novo templo. O nosso primeiro templo foi um salão alugado. Eu procurei na cidade um ponto bem central, estratégico, e eu encontrei na rua José de Souza Pinto, ponto muito bom, e aluguei lá por 1 ano de contrato com o senhor Joaci. Lá a gente deu início às nossas reuniões, os nossos cultos, tendo já um local fixo. E eu tive uma confirmação de Deus. Bem no início, uma irmã chegou para mim e disse: pastor, eu vou pagar os 3 primeiros meses de aluguel. Isso para a gente foi um alívio, para quem estava começando. Então eu entendi que Deus estava conosco nesta obra. Lá foi o início, onde nós tivemos a consagração do templo. A gente fez uma festa linda, eu lembro muito bem. Nós ornamentamos lá e assim eu convidei vários amigos, irmãos, pastores. E ali foi um marco para a nossa história, porque deu início ali a comunidade cristã Boa Terra agora com um local para a gente se reunir. O motivo pelo qual nós tivemos que mudar de endereço foi porque o templo já estava pequeno para comportar as pessoas. E aí eu procurei um local e encontrei um local bem próximo do nosso primeiro templo, que foi um espaço que antigamente era um buffet, estava desativado e a gente alugou. Tivemos que pagar um aluguel, um valor muito mais alto, mas Deus estava suprindo as nossas necessidades. A gente encontrou ali na rua Antônio Eusébio e alugamos por um período, fechamos contrato e ali nós começamos a fazer as nossas reuniões, os nossos cultos e tinha como comportar mais pessoas. E aí a gente começou a realizar eventos, festas e assim Deus estava sempre conosco, nos abençoando nessa obra. Para nós era um sonho a gente ter um local próprio, para deixar de pagar aluguel. E a gente começou a orar a Deus e também a juntar recursos, trabalhando muito para que a gente pudesse ter um local próprio. A ideia era comprar um terreno. Foi então que surgiu a oportunidade. E bem próximo também esse outro ponto que a gente estava. A gente saiu ali da rua José de Souza Pinto, veio para a rua Antônio Eusébio e hoje nós estamos na rua Miguel de Paiva. A igreja sempre teve esse local da cidade aqui como referência. E se você observar, são poucos os templos, são poucas as igrejas que foram construídas aqui nessa parte da cidade. Então aqui foi um local que a gente escolheu para semear a palavra na cidade e depois a gente vai expandir em outras regiões.
esse foi um bom motivo que a gente encontrou de ter mudado mais uma vez de endereço, que a gente conseguiu um local próprio. Compramos esse terreno e começamos a pagar o aluguel, o local onde nós nos reuníamos, pagávamos a parcela do terreno e a gente começou já a construir também. Deus foi abençoando, muitas pessoas Deus usava para nos ajudar nessa obra. Tem doações que eu não sei nem quem foi que doou, porque a gente construindo o templo, chegavam pessoas e diziam, olha, tem esse milheiro de tijolo aqui para a construção do templo, tem tantos sacos de cimento, e assim eu ia recebendo, ia fazendo, e as pessoas iam trazendo ofertas e Deus ia abençoando, e a gente pagava o aluguel onde a gente estava, enquanto a gente levantava as paredes deste templo. Oficialmente é o nosso templo que nós temos, nós adquirimos com recursos próprios, com as ofertas e os dízimos dos nossos irmãos. Cada vez que eu chego em frente à igreja, passa um filme na minha cabeça. Eu sempre lembro do suor que a gente derramou. Eu, com as minhas mãos, eu fui servente desta obra. Eu mais o irmão João Nel. A gente até brinca. E assim, como nós não somos profissionais da área, eu fazia uma parte e ele fazia outra e servia o pedreiro. Aí ele dizia, rapaz, nós dois aqui somos um servente. Só que faz o papel de um servente, nós dois. E assim, eu lembro muito assim de como a gente trabalhou arduamente. Eu, desde o início, cavando alicerce, colocando as pedras, levantando as paredes aqui, chovendo, fazendo sol. E tem muita história, sabe? Tem muita história. Se a gente fosse contar aqui, mas o que eu sinto é assim, uma felicidade grande quando eu chego e vejo e contemplo esta obra à frente do templo, tudo planejado como a gente planejou. E assim, hoje a gente está muito feliz. Em 10 anos a gente ter um local próprio, um templo próprio. O pastor Elinho chegou para mim construir a igreja, dizendo que tinha um terreno lá na entrada da cidade, lá na volta lá do skate. Aí eu falei para ele que lá não dava certo a igreja lá, porque o pessoal se deslocar daqui do centro para ir cultuar lá na volta lá do skate, ficava um negócio muito fora, né, de passo aqui era melhor do centro. Aí ele disse, e aí, irmão, o que é que a gente faz? Olha, pra tu ver. Rapaz, vem de lá e procura outro terreno aqui na sede pra gente comprar. Aí ele fez isso, aí arrumou, concordou lá com o pessoal da igreja, né, que podia vender, né, que é da igreja. Então, o pessoal aceitaram a vender, aí vendeu. A Boa Terra, ela é um projeto, foi Deus que colocou no coração do pastor Eli e, consequentemente, da pastora Rose. Eu lembro das primeiras reuniões que a gente fez na casa do pastor, que a gente se reunia ali para louvar juntos, porque o pastor Eli, ele é muito comunicativo e ele é simples, né? Isso chamava muita atenção da gente. Isso aí eu gosto nele. Eu gosto de um pastor simples, que dá oportunidade para as pessoas falarem, interagirem. Até o nome da igreja a gente participou. Eu lembro, o Deide, a Natália, minha filha Carol, e muitos outros que no momento eu não estou lembrando. E a gente participou de cada detalhe, cada pedacinho, de tudo. Só que o terreno era 60 mil, só tinha 30, aí ele veio. Começou comigo de novo, irmão, não, a gente encurtemos o terreno, né? Agora é 60 mil, a gente só tem 30. Digo, falo com o irmão Edson para parcelar o resto. Aí ele falou com o irmão Edson aceitou. Recebi os 30 e 20 parcelas de 1.500, né? Só que a igreja não tinha esse dinheiro, mas digo, fecha o negócio que aparece o dinheiro para nós pagar. Aí ele fechou o negócio. Graças a Deus está aí. Hoje o templo está construído, não deve, né? Só que para começar a construir com o quê, né? Que não tinha uma pedra. Aí eu fui lá no primeiro material lá, eu fui flaguear, né? Rapaz, eu chamei de Maninho, né? De Maninho, tu sabe que eu só vim aqui para pedir, né? Tava atendendo a pessoa, aguardei. Diga aí, né? O que é que você manda? E não, rapaz, é porque a gente conseguiu o terreno aqui de frente aqui, para construir a nossa igreja, e a gente tá precisando de uma ajuda. Aí ele falou, como que é que eu posso ajudar? Eu digo, até um tijolo serve, você sabe o que precisa em obra. Se eu arrumar areia, dá certo? Dá. Aí foi, em seguida ele mandou uma trocadona de areia, botou lá de frente. Aí em seguida ele mandou uma de arisco, botou lá, ficou os dois, um monte de coisa. Até o Elinho se admirou. Eu digo, manda esse material. Eu digo, rapaz, foi que deram pra nós.
Foi que deram ali pra nós. Aí foi mesmo, eu fui contei que a gente tinha andado, né? Aí foi conseguir uma carrada de pedra e nós começamos a obra da igreja. Graças a Deus, hoje está lá, levantado num templo bonito, né? E a gente sempre conversava assim que a Igreja Boa Terra, ela seria uma igreja, alcançaria vidas que outras igrejas não conseguem alcançar. Não só aquelas pessoas certinhas, mas aquelas pessoas que ninguém dá nada por elas. Esse era o intuito, né, o objetivo. Isso chamou muita atenção da gente. A gente era muito unido e criou assim uma família. Todo mundo era uma família. Eu lembro que não tinha condições financeiras de comprar um local. É tanto que os primeiros cultos, o primeiro culto, salvo me engano, foi na casa do irmão Deide. Depois a gente foi para o irmão João da Bela, na casa do pastor também, foi feito cultos. E assim, não existia uma condição financeira para comprar um local próprio da igreja, mas a gente via fé e confiança de que Deus ia prover, como proveu. Porque tudo foi Deus que proveu, né? Foi muita luta, muitas batalhas, mas Deus proveu tudo porque foi Deus que colocou esse sonho. Então, quando Deus quando ele desperta um sonho no coração de alguém, ele dá a possibilidade de se realizar. Então foi isso. Então a Boa Terra é um sonho realizado, né? De ganhar muitas vidas sem acepção, né? E hoje a igreja está completando agora, né, 10 anos de existência. O irmão Evandir e o irmão João, né? Eu e o Elinha trabalhamos de servente. Eu era meio servente e o Elinha meio servente para fazer um servente. Aí deu certo. Né, construímos, o pessoal foram ajudando, os irmãos foram ajudando, dando alguma doação, ajudando o que podia, né, e a obra continuou. Né. Deu certo para pagar as prestações, tudo em dias, saindo do aluguel, o mais importante, né, hoje tem o tempo próprio. Estou muito feliz, quero parabenizar também o pastor, né, levo meus parabéns para ele, para a igreja, porque cada pessoa que fez parte, que ainda faz parte da igreja, que compõe, desde aquela pessoa que cuida das criancinhas lá na sala, desde aquele que ora, né, no ministério de oração, desde aquele que discipula, que evangeliza. O evangelho é feito, a obra de Deus, por muitas mãos. A gente começou a construir, começou a chegar a doação de material. Ninguém ficava pedindo quando dava fé. A pessoa, rapaz, eu estou doando tanto saco de cimento, ou estou doando uns tijolos, ou estou doando um ferro. E aí foi indo, e graças a Deus foi construído o templo. O primeiro culto lá da Boa Terra foi no dia 26 de abril de 2018, no livro de Mateus 21. Não tinha coberta. Era as paredes levantadas nas alturas. Deu uma chuva, tomamos um banho lá, no meio do culto. Aí o que tinha coberto era a parte da torre, botamos um encerado, aí as mães das crianças foram para debaixo, para as crianças não se molhar. Aos poucos foi desenvolvendo, né, a construção e hoje está o templo bem construído e bonito. Sim, eu estou feliz por isso, né, porque a igreja tem crescido e eu creio que vai crescer muito mais. Eu me sinto assim, que eu sou frutífera porque a raiz, ela dá alimento, né, para a árvore, na verdade. Na época o pastor Elinho arranjou uma pessoa para fazer a planta da igreja. Nós começamos a mudar o sistema da obra, né, que é da galeria. Quando nós estávamos construindo, aí uma noite eu sonhei abraçado numa coluna, onde não existia a coluna, né, debaixo da viga. Aí eu fui, chamei o Elinho, eu tive um sonho esta noite. E foi, meu Manel, eu digo, sonhei com a coluna aqui, com as colunas debaixo dessa viga aqui da galeria. Aí foi mesmo. Eu digo, vamos fazer que Deus está mandando, né, fazer isso aí, porque uma galeria dessa daí, então vamos fazer, fizemos. Aí foi desse jeito, a obra toda, nós era o servente e o arquiteto ao mesmo tempo, nós ia criando as coisas, conversava e ia dando certo. Ter pertencido à Boa Terra me ensinou muito, sabe? Hoje eu amadureci mais espiritualmente, com o tempo, né, com o tempo. Essa é a missão da igreja. Eu me sinto grata a Deus por essa oportunidade, porque eu sei que foi Deus, entendeu? Tudo, até a minha saída de lá, Deus permitiu, foi para um outro propósito. Então, tudo Deus esteve presente, está presente. Como raiz, né, eu sou grata a Deus por ser representante de uma igreja com uma Boa Terra que ganha vidas, que gera vidas.
né, para o reino de Deus, porque tudo é para o reino. A transformação da Igreja Boa Terra se baseia em raízes profundas. Desde o início, famílias dedicadas deram estabilidade e sustentaram o crescimento da igreja, cultivando a visão do pastor Eli Mendes com fé e compromisso. Essas raízes fortes permitiram que a igreja prosperasse e continuasse a crescer. Assim como as raízes sustentam a árvore, as celebrações são necessárias para manter a vitalidade e a unidade da Igreja Boa Terra, garantindo que as sementes de fé plantadas continuem a florescer e a produzir frutos duradouros. As celebrações festivas da comunidade cristã Boa Terra, elas acontecem anualmente, são festas de grande valor, de grande importância. Nessas festas, todas elas têm um motivo da gente estar comemorando. E para falar das nossas festas, eu não poderia deixar de falar na primeira festa que a Igreja Comunidade Cristã Boa Terra realizou, que foi no ano de 2015. O Festa Crente, nós estávamos assim bem no início da obra, a gente estava tudo eufórico para comemorar, celebrar, festejar, e a gente decidiu fazer uma festa, e essa festa a gente quis expor para toda a cidade, anunciamos, convidamos pessoas, e nós fizemos essa festa junto com alguns amigos convidados, irmãos de outras igrejas, e foi uma festa linda, uma festa maravilhosa que foi ao ar livre, ao público, em frente à igreja, onde os jovens fizeram a apresentação, todo mundo cantou em unidade, enfim, foi uma verdadeira bênção, e ali estava marcando a primeira festa da comunidade cristã Boa Terra. Como toda igreja tem a necessidade de estar em oração, nós sentimos a vontade de criar um trabalho de oração e criamos o Clamor do Meio-Dia, onde até hoje nós festejamos anualmente as bênçãos que o Senhor nos concede em oração. Há também uma festa maravilhosa na nossa igreja, a festa do tabernáculo, onde nós comemoramos a colheita, os frutos que o Senhor nos dá. E essa festa ela é de fundamental importância na obra do Senhor. Todos os anos a gente realiza ela no mês de dezembro e é uma bênção do Senhor. Todo ano nós festejamos a festa da colheita, ou seja, a festa do tabernáculo. É onde há separação na seara, separação dos obreiros, das obreiras, da casa do Senhor, para que possa, juntamente conosco, dar continuidade à colheita do próximo ano. Então é uma festa onde nós comemoramos os frutos desta obra. O Boa Terra Kids. Gente, essa festa, ela é uma festa tão linda, porque essa festa ela é feita pelas nossas sementinhas, as nossas crianças, a futura geração desta igreja. Então, o Boa Terra Kids é uma festa infantil mais alegre, onde ela envolve toda a igreja, não só criança. No Boa Terra Kids, nós viramos crianças, nós brincamos com eles, cantamos com eles. É uma festa onde as crianças dão um show de espiritualidade, onde as crianças dão um show de alegria na presença de Deus. A Igreja do Senhor não pode esquecer dos pequeninos, porque como diz a palavra do Senhor, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Eu não poderia deixar de falar na festa Combatendo o Bom Combate. Essa festa é uma festa onde os nossos jovens, eles se posicionam como soldados de Cristo e fazem um dia de bênção, de festa nessa igreja, onde o Senhor opera de maneira gloriosa, onde nós ficamos maravilhados vendo os nossos jovens, a nossa futura geração, também festejando, cultuando ao Senhor. Então, jovens, continue combatendo o bom combate na Igreja Comunidade Cristã Boa Terra. Amada igreja, nós gostamos tanto de festejar porque nós passamos o ano todo trabalhando para o Senhor. Então, a Conferência da Família, todos os anos, comemora também os seus trabalhos, porque passam o ano inteiro convivendo com famílias. Fica uma festa belíssima. O Departamento de Família também está abraçando, cuidando, guardando e regozijando juntamente com as demais famílias desta obra. Amada igreja, nós não podemos deixar de falar do nosso Congresso Unificado. Esse congresso é uma bênção, é uma festa linda. O Aviva, nós nos decidimos em estar em um só propósito, não em departamentos separados, mas todos juntos, todos unificados. E nós festejamos e cultuamos a Deus com alegria.
E é assim extraordinário o que Deus faz nesse evento. Tem salvação, tem edificação de vida, retorno para a casa do Pai. E este evento ele está acontecendo hoje, comigo e com você neste lugar. E isso é a comunidade cristã Boa Terra. Um povo alegre, um povo que faz festa, que festeja o nome do Senhor, um povo que realmente trabalha na obra do Senhor, todos em unidade, todos em união e todos se dispondo, se doando para fazer o ID do Senhor como o Senhor mandou. Então, somos gratos. A Igreja Comunidade Cristã Boa Terra é grata aos seus fiéis, aos seus discípulos e aos servos de Deus que nos ajudam nesta obra. A Igreja Boa Terra é mais do que tijolos e cimento. É uma família que pulsa com o ritmo do amor e da fé. Desde o seu nascimento, há 10 anos, tem sido uma comunidade moldada por um sonho, nutrida por promessas divinas e sustentada por uma fé inabalável. Nossa história é tecida com os fios da graça de Deus, entrelaçando vidas que se encontram neste solo sagrado para crescer, florescer e frutificar. A Boa Terra nasceu de um chamado, uma voz que ecoou no coração do pastor Eli Mendes e que com uma semente foi plantada no solo desta cidade. Mas essa semente não cresceu sozinha. Ela foi regada com lágrimas, cultivada com orações e adubada com o sacrifício de muitos que desde o início acreditaram na visão e se uniram para ver esse sonho se tornar realidade. Tá com Jesus? Tá de boa. Tá de boa? Tá com Jesus. Ou a semente é a palavra e a Boa Terra somos nós. Talvez você já tenha ouvido isso alguma vez, mas o que eu quero dizer é que a Boa Terra é um lugar onde o Espírito Santo é adorado e entronizado. É uma instituição que procura sempre colher frutos dignos de arrependimento. Mas o que eu quero frisar aqui nesse final desse documentário é que a Boa Terra não é apenas um lugar. A Boa Terra somos nós. Sou eu e você. E juntos nós estamos aqui neste mundo, plantando, regando e colhendo frutos para o nosso Senhor Jesus. Porque a Boa Terra somos nós.